aqui de novo pequeno teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos falar com Deus das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas esperanças. Aqui que nós queremos. Estamos aguardando nele, né? Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Salvador, e reunimos aqui nesta manhã, meu Pai, para adorar o teu nome, exaltar e glorificar o teu nome, meu Pai. Agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos protegido, falado conosco, meu Pai, nos dando entendimento da tua palavra. Às vezes, meu Pai, nós sentimos, meu Pai, quase que sem perceber, meu Pai, os teus ensinamentos, mas sabemos que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Pai, nesse momento nós pedimos ao Senhor que lave-nos, purifica o sangue precioso de Jesus, para perdão do nosso pecado, para libertação de todo mal. Vem, meu Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, nos ungir, abrir os nossos entendimentos, jogar por terra toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo, meu Pai, que tem nos distraído na nossa caminhada. Fale conosco, meu Pai, pois nós carecemos e dependemos totalmente do Senhor. E somos muito gratos por isso, meu Pai, porque reconhecemos que nada podemos fazer por nós mesmos, mas ao Senhor nós nos entregamos em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar do que eu mais gosto de falar, sobre o Sermão do Monte. Então nós vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 21 ao 26. O título diz que Jesus completa o que foi dito aos antigos. Irmãos,
pedir aos irmãos que acompanhem essa leitura com o pensamento voltado para o que Jesus está comentando aqui. Jesus vai falar de regras no mundo. É bom que nós precisamos entender, porque se nós chegarmos aqui e apenas lermos o que está escrito aqui, é bom. Vai agradar uma leitura agradável, mas não vai fazer a transformação da vida que precisamos. Por isso nós precisamos de ler, buscar primeiro no Espírito do Senhor, para vir e clarear essas palavras, nos dar entendimento do que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui de regras humanas, regras para o mundo, regras para a caminhada. Ele está falando de diversas regras. E ele fala também das regras, não só terrena, material, mas também a regra espiritual, a regra sobrenatural, aquilo que nós não somos nem capazes de explicar. E quando nós explicamos, a pessoa não dá a menor interesse, porque cada um de nós temos nossos problemas particulares, né? Mas Jesus, ele vem dizer que de diversas regras, e ele começa a dizer sobre a regra do homicídio. Todos nós sabemos que o homicídio está sob uma regra social, e se alguém matar, ele passará por julgamento, e se for inocentado, não será responsabilizado, mas se for condenado, terá que pagar pelo fato. Isso é a regra, isso é uma regra. Mas todos nós sabemos que essas regras nem sempre são cumpridas. Regras não são cumpridas. Mas Jesus quer dizer aqui o seguinte, ele fala para os discípulos dele. Jesus só fala para discípulos, Jesus não fala para o mundo. Porque Jesus, o mundo não tem ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. O mundo está muito preocupado com as coisas do mundo. O mundo se perde aí numa série de regras próprias. Por exemplo, aqui ele diz assim para os discípulos: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Essa é a regra do mundo. Mas quem matar estará sujeito a julgamento. Julgamento, tá, mas quantos matam não estão sujeitos a julgamento? São regras do mundo. Por que nós temos que fazer uma análise do que Jesus escreveu, Jesus falou, com as coisas que nós estamos vendo no mundo? Por exemplo, aqui nesse primeiro item, aqui no verso 21, todos nós sabemos, realmente quem matar estará sujeito a julgamento. Nem todos. Então a regra não é para todos, é para alguns, né? Por exemplo, nós, para entendermos o Evangelho, para nós entendermos o Sermão do Monte, nós temos que fazer uma análise de que é o mundo. O mundo, ele é muito complexo. O mundo tem suas regras. Por exemplo, nós estamos sujeitos às regras sociais. Uns
são regidos pelo regime do capitalismo, outros pelo socialismo, outros pelo comunismo, outros pela filosofia, e assim por diante. Uma série de coisas. Mas todas elas são incompletas. Por exemplo, nós às vezes até achamos que é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. Nós vivemos em completa escravidão. Completa escravidão. Às vezes nós nos sentimos bem, porque nós sabemos que nós somos escravos, mas nós temos um escravo também. É aí que é o negócio bom, é esse. Né? Eu sou escravo, mas tenho o meu escravo também. Nossa. Mas Jesus, então, ele vem falar sobre as regras, nós temos que, se nós não procurarmos entender o mundo, se nós não entendermos, aí entra a parte espiritual, se nós não entendermos que o mundo, que a história bíblica diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno e nós fazemos parte do maligno. Tem muita gente que acha que, nós somos fruto do pecado, que nós nascemos de uma relação sexual. Mentira! Não existe outra forma para nascer sem ser do sistema sexual. Então, o pecado não é esse. Mas por quê? Onde que eu pequei? Você não pecou, mas você nasceu no pecado, que o mundo é amaldiçoado. Se você nasceu num lugar podre, não temos saída. É o que nós recebemos. Né? Aí é o seguinte, então, nós temos que entender o que é o mundo. Deus, a palavra, a história bíblica diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sujeito a tudo enquanto é maldade, tudo enquanto é ruindade, está no mundo. Por isso que nós temos que entender, a salvação é esta. A salvação é de nos salvar, nos tirar do efeito da maldade do mundo. Nós vamos ser tirados disso aí, do mundo, salvo do mundo. Mas para isso nós temos que entender as regras. Porque tem regras materiais, regras pessoais, regras sociais e regra espiritual. Aí nós já falamos aqui sobre o homicídio. Aí Jesus continua no verso 22 e diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então já tem uma parte que sai de nós, do nosso sentimento, da nossa alma. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão sem motivo, sem ira. Por que digo sem motivo? Se você não... Porque se você foi provocado aquilo, já fugiu ao seu controle, você foi provocado. Mas às vezes você saiu de mim a maldade de provocar alguém. Então, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha, aqui ele disse um ato, uma prática, um ato físico, é matar uma pessoa, sangrar ou atirar, fazer alguma pessoa. Aqui já está dizendo nas intimidades, nas intenções que saem de nós. Aí, ele diz,
sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quer dizer, está falando aqui de atos físicos, atos praticados e atos de sentimento. Aí, nós começamos a entender as coisas que estão no mundo, e nós estamos no mundo, passando por essa situação. Hoje Jesus disse, olha, Jesus está ensinando no Sermão do Monte como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar, como nós devemos andar. Mas está em mim fazer isso? Não! Porque nós somos vaidosos, somos maldosos, aquilo que eu disse, nós somos escravos, sabemos que somos escravos de alguém, mas temos alguém como nosso escravo. Então, nós precisamos de voltar a nossa vida ao Espírito, a vida espiritual, e clamar que, pelo esforço de Jesus, o sacrifício de Jesus morrendo na cruz do Calvário, para a salvação daqueles que nele crê. Então eu creio, Jesus, eu preciso me libertar desse mundo. Não é por meu ato, porque quanto mais eu esforçar para praticar aquilo que eu quero, pior vai ficar. Eu careço da misericórdia de Jesus, eu careço da salvação em Cristo Jesus. Isso não está em mim, não está em ninguém. Nós carecemos da misericórdia de Deus, na pessoa de Jesus. Aí nós já vamos para uma outra regra que ele diz aqui no verso 23, diz assim, se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você ter contra o seu irmão, não. É você saber que seu irmão tem contra ti. Porque certamente você sabe, nós sabemos por que ele tem alguma coisa contra mim. Essa aqui é a dificuldade do Evangelho, é reconhecer o que está em nós. É reconhecer o tamanho da nossa vaidade, o tamanho da nosso fingimento, nosso estereótipo. Mostramos uma coisa, mas somos outro. Aí Jesus diz, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrar do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, a oferta não tem importância. Nós não podemos dar a oferta, não. É seu íntimo, é a sua transformação, é a minha transformação. É por que eu estou ofertando. Por que eu estou ofertando? Com a minha gratidão perante meu Pai eterno, porque eu estou entregando, eu estou ofertando. Não é a oferta que é valorizar, eu sou eu. Não, é transformação pessoal de vida. Aí ele diz no verso 24, deixa perante o altar a tua oferta, que não é importante, não tem tanta importância como às vezes nós julgamos que tem. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, vai abrandar o coração, vai buscar transformação de vida,
vai tornar-se manso, vai reconhecer a nossa maldade, aquilo que está no nosso coração, que só nós sabemos que está nele. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. É muito melhor ter um coração brando, porque quem tem o coração brando tem a espontaneidade de oferta, de entrega. Por isso o Sermão do Monte é o fundamento do Evangelho, é a transformação da nossa vida. Não adianta, às vezes, nós acharmos que nós somos bons. Não. Cara, esse é um processo de transformação, de aprendizado. Por isso a importância de nós reconhecer os problemas que estão no mundo, o que rodeia o mundo. Quando nós vimos as maldades no mundo e nós vemos o amor, a espontaneidade de Jesus. Nós precisamos fazer essa comparação. Diz lá no verso 25, diz assim: Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido na prisão. As regras são essas, a regra é essa, enquanto para que o adversário não te entregue ao juiz. A regra é ser assim para não ser entregue ao juiz. O juiz é oficial de justiça e ser recolhido para a prisão. Jesus está ensinando o seguinte: olha, abra mão, liberte seu coração, entre em acordo, sem guerra, sem briga, porque as guerras fazem parte de um sistema de mundo, um sistema de governo, seja o capitalismo, seja o socialismo, seja o comunismo, é uma regra, é um sistema de governo. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagar o último centavo. É regra. Então, não deixe que as maldades contaminem o nosso coração, os nossos interesses pessoais estejam nos caminhando para uma situação difícil. Aqui o estudo diz ainda que nos versículos 21 e 22, que diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo... Então está dizendo que nos versículos 21 e 22, réu de juízo refere-se a um tribunal inferior em cada cidade. É um tribunal menor. O mundo está cheio disso, tem maldades maiores, maldades menores, isso vale, isso não vale. O réu de juiz refere-se a um tribunal inferior em cada cidade, menor, de 23 membros, que puniu os criminosos por estrangulação ou decapitação. Réu do sinédrio, está dizendo no verso 22, refere-se ao Tribunal Superior de 72 anciãos, que aplicava a pena de apedrejamento. Sistema de regra do mundo. O mundo está sujeito a essas regras. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas pagando um preço muito alto. Uma regra que para ele é pesado, para outros não. Regras do mundo. No verso 25 diz que entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão.
É preciso não espiritualizar esse versículo, achar que o adversário é só o demônio. Nós temos adversário a olhos, todo dia o interesse de cada um. Não podemos fazer figura espiritual. Muitas vezes é material, é físico. Nós precisamos de fazer essa comparação para não sair espiritualizando tudo, ou então não vendo a espiritualidade em nada. Nós precisamos de ter esse cuidado. Então, meus irmãos, no verso 43 do mesmo capítulo ao 48, assim diz: do amor ao próximo. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Não, isso é a regra do mundo. A regra de Deus é: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É difícil. O Evangelho é difícil, porque o Evangelho é nos transformar de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é reconhecer quem nós somos, tirar de nós tudo aquilo que não é bom. E só podemos fazer na humildade de buscar em Deus, reconhecer que nascemos num mundo mau, que estamos aqui numa trajetória, numa caminhada com tempo limitado. O caminho é esse, é caminhar na total dependência do Senhor. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. É a única maneira de deixarmos de ser criaturas para nos tornarmos filhos, porque criatura, tudo é criatura de Deus. Filho de Deus é quando nós nos transformamos por Ele mesmo, pelo Espírito do Senhor, que nós deixarmos que nós sejamos transformados para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Nós não podemos ser juízes, julgar para isso deve ser assim, para aquele assado. Não, nós temos que buscar no Espírito a transformação de vida. Nós temos que saber que a carne, esse corpo, isso vai ficar aqui, isso é terreno. Nós temos que caminhar para a eternidade, buscar em Deus. É viver o céu aqui e agora, essa vida de transformação, que só pelo Espírito do Senhor que nós podemos alcançar. Porque, se amados que vos amam, que recompensa tem? Amar quem te ama, isso é fácil. Não faz os publicanos também o mesmo? Qualquer um faz isso. Amar quem nos ama, aquele que nos agrada, que passa a mão na nossa cabeça, que nos traz oferta, que nos acaricia, que atende aquilo que nós queremos, que nós gostamos. E, se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Fazer o que os outros fazem, e isso aí é fácil. Acompanhar as regras do socialismo, do capitalismo, ou do comunismo, ou da filosofia. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, nós
somos, infelizmente, muito mal informados a respeito das condições de vida. Nós precisamos disso, nós precisamos de fazer uma análise do mundo, ver as condições de vida no mundo são cheias de regras, e as regras, às vezes, não para todos, mas de uma coisa nós podemos saber: a justiça de Deus permanece sobre todas as pessoas. Então, para que nós tenhamos uma vida de paz, de caminhada saudável, de harmonia, ainda que ninguém veja isso em nós, o que importa é o nosso estado de bem-estar com a nossa vida espiritual com Deus. O resto, a própria palavra já diz que o mundo jaz no maligno, não tem nada que presta no mundo. Fica essa palavra para nós, para que nós possamos meditar nisso aí. Lembrar sempre que não tem nada errado no mundo. O mundo é isto. Se o mundo não fosse como é, a história bíblica não seria digna de crédito. Se o mundo fosse bom, olha, o que a Bíblia diz que o mundo é mau? É isso que nós precisamos de entender, fazer uma análise que é o mundo, como que o mundo funciona, quais as regras do mundo, o que Jesus ensina, quais as regras que Jesus nos dá para a nossa caminhada. Fica essa palavra para a nossa meditação, para que possamos levar uma vida diferente. Amém, meus irmãos?